Houve um tempo que eu não usava óculos. Para vocês conhecerem um pouco da minha pessoa, né? Na minha época, eu tenho 55 anos, na minha época não existia esse aparelhinho, essa tecnologia à disposição. Eu tinha que ir até a biblioteca aqui de Curitiba, para poder fazer as minhas leituras, né? E eu comecei a ler e a escrever quando eu tinha uns 15, 16 anos. Né? Eu tinha muita dificuldade de escrever, né? E foi através da leitura que eu comecei a desenvolver a escrita e a concatenar meus pensamentos e minhas observações acerca da realidade. Então eu queria dizer o seguinte para vocês. Meu nome é Denise França, esqueci de me apresentar, né? Sou atriz, pesquisadora, escritora, psicanalista. Então, gente, o processo de você produzir alguma coisa vem única e exclusivamente da tua vontade, né? De expressar as tuas observações acerca da realidade, aquilo que você percebe, aquilo que te incomoda, né? E nós dizemos assim, o nosso interior, e a gente diz assim, o exterior, né? Em algum momento a gente percebe que essas coisas se misturam, né? Então aqui eu fiz quando eu era jovem, os jovens eles se identificam, né? Se identificam com escritores, compositores, se identificam com várias pessoas, né? Conforme assim essa empatia, né? A identificação vem de uma afinidade, uma empatia com uma outra pessoa que a gente considera assim, a gente coloca num pedestal, né? Aquela pessoa ideal que eu gostaria de ser, aquele mestre que me ensinou tantas coisas, né? É mais ou menos por aí como funciona a nossa cabeça. E quando eu era jovem, esta pessoa aqui chamada Clarice Lispector, eu me identificava muito com Clarice Lispector e eu li toda a obra dela, né? Perto do Coração Selvagem, O Lustre, Felicidade Clandestina, A Maçã no Escuro, Um Sopro de Vida, Para Não Esquecer, A Hora da Estrela, Laços de Família, e tem outros livros que não estão aqui, que é A Paixão Segundo GH, um dos melhores livros que eu li de Clarice Lispector, né? Cada escritor, embora a gente se identifique com o outro, né? A gente vai fazer leitura desse ou daquele escritor, em algum momento a gente vai se identificar com o pensamento, com a forma que ele captura a realidade, com a forma que ele escreve, né? E nós, à medida que nós escrevemos, nós também desenvolvemos uma forma e um jeito de fazer a coisa que é único, né? E esse jeito único de fazer as coisas, de produzir as coisas, de criar as coisas, caracteriza o artista, né? E aí, um pouquinho mais tarde, né, comecei a escrever com os 16 anos, daí eu comecei a faculdade de psicologia, e daí eu comecei a ler Freud, e assim me apaixonei pela obra de Freud. Então nós temos aqui a obra de Freud,
uma das mais antigas, né? Nós temos aqui esse aqui, que é a obra de Freud em espanhol. E aqui eu tenho aqui uns autores, o Lacan, né? Psicanalista contemporâneo a Freud, né? E então, outra coisa que é importante na leitura são as traduções, né? Então, quando eu comecei a ler a obra de Freud, por indicação de um amigo meu, que foi meu psicanalista, o Veloso, naquela época ele disse assim: vocês leiam a obra de Freud em espanhol, que é a melhor tradução próxima ao alemão, né? É uma tradução com um sentido e um significado próximo àquilo que o Freud escreveu na sua língua alemã, né? Então eu vejo assim que dependendo da tradução, muitas coisas se perdem, né? A língua portuguesa é uma língua maravilhosa. A língua portuguesa é uma língua tão maravilhosa que nós temos vários Brasis dentro do Brasil. O sul, o norte, né, o centro. Então, a gente tem vários Brasis, né? Sotaque brasileiro, né? O sotaque carioca, o sotaque do Rio Grande do Sul, o sotaque nordestino, né? Então, caracterizam a cultura local daquele povo, né? Então, além da Clarice Lispector, outra pessoa muito importante para mim foi esse cara aqui que escreveu Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa. Eu, quando comecei a ler Grande Sertão Veredas, assim, eu me encantei com a forma dele escrever, né? E aí eu comecei a escrever e desenvolvi um estilo particular. E na época que eu estava fazendo psicanálise, né, eu escrevi muito, não publiquei, eu escrevi, porque naquela época era difícil a publicação. Esse compêndio aqui, ó, é sobre a obra de Clarice Lispector. Eu escrevi A Esfinge, exercício de leitura da obra de Clarice Lispector. Então, um terceiro aspecto importante é que a gente revê várias vezes aquilo que a gente escreve, né? E essa revisão, às vezes, quando você deixa lá em determinado lugar e dali a um tempo você vai rever aquilo que você escreveu, às vezes você acha assim que, nossa, como é que eu pude escrever um negócio desse que não tem nada a ver, que não sei o que, né? E é por aí. Mas isso faz parte. E isso é uma indicação de que a gente está em constante movimento e transformação, né? Esse movimento e essa transformação, essas experiências que a gente vive, esses espaços que a gente habita nesse universo, as pessoas que a gente conhece, esse trânsito em realidades diferentes, isso acrescenta nessa forma de visão que a gente tem, de tempos em tempos, a gente modifica muitas coisas, né? De perceber. Então, quando a gente lê uma obra, qualquer que seja, é interessante que a gente releia a obra pelo menos 7 vezes, né? E eu, na minha juventude, eu não só eu comprava os livros que eu podia comprar e eu sublinhava os livros. Então, os meus livros, eles são sublinhados, né, com caneta, com cores, para num exercício assim de memorização, né? Memorização e assimilação da leitura. O quarto aspecto importante para qualquer pessoa entrar nesse universo é o quê? Uma caneta ou lápis, sei lá, né? E um caderninho.
Hoje nós temos uma coisa chamada computador, celular, né? Então a gente pode fazer anotações em qualquer momento. Tem um bloquinho de notas ali, a gente pode fazer anotações a qualquer momento. Só que eu, como sou uma geração diferente da de vocês, esse instrumento aqui que se chama caneta, isso e a minha própria letra, o meu pulso, né? Tem pessoas que até acho que já esqueceram de escrever, né? Tem dificuldade em escrever, né? Então, isso aqui, o pulso vem de pulsão, né? Que vem desse fluxo vital dentro da gente, né? Quer dizer, a gente tem uma forma de captar as coisas e de escrever e os pensamentos e tal, e coisa e coisa, né? Então, gente, eu vou pegar aleatoriamente aqui um livro da Clarice. Vamos pegar esse aqui, O Sopro de Vida, que é um dos melhores livros dela. E eu vou ler apenas, fazer um recortezinho bem pequeno. Vou abrir numa página qualquer e, como eu disse para vocês, o livro ele realmente está todo grifado, sublinhado, porque eu li várias vezes as obras de Clarice Lispector para poder escrever sobre ela. E o que eu escrevi sobre ela foi uma leitura psicanalítica da obra dela, que depois, para mim, deixou de ter o sentido que tinha naquele momento da minha vida, né? Então eu vou ler 2 parágrafos aqui. Apesar de sagaz, não compreendo realmente o que está me acontecendo. E o mundo a me exigir decisões para as quais não estou preparada. Decisões não só a respeito de provocar o nascimento de fatos, mas também decisões sobre a melhor forma de se ser. Uma tensão de corda de violino. Eu não compreendo o meu passado mais remoto, a infância e a adolescência que vive sem compreender e sem prestar atenção. Era uma avoada. Agora, sem o mínimo de apoio na base inicial de minha vida, sou solta e periclitante, e os acontecimentos vêm a mim como algo sempre descontínuo, não ligados a uma compreensão anterior, a qual esses acontecimentos deviam ser uma sucessão ininteligível. Mas não, os acontecimentos parecem não ter causa em mim. Eu não entendo propriamente o que me acontece. E meu ponto de vista em relação às honras é primário. Página 94, né? Então, a gente leu dois parágrafos e agora a gente pega essa ferramenta, né? E faz anotações a respeito daquilo que está escrito aqui, né? Então, eu penso assim, a Clarice está falando sobre a não linearidade dos acontecimentos na sua vida, né? Não existe causa, né? Então, assim, eu vejo que a Clarice, ela tem, por que eu me identifiquei com a Clarice? Porque na forma dela escrever, ela trabalha muito as percepções, os pensamentos dela parece que são pensamentos imagéticos, né? E os meus pensamentos, desde que eu era criança, desde que eu era jovem, eram pensamentos formados através da associação de percepções de imagens que transitavam na minha forma, na minha cabeça, né? Vindo daquilo que eu sentia e daquilo que eu percebia, né? Então existia uma conexão
entre aquilo que eu sentia, eu tentava fazer uma conexão significativa que me desse um sentido, né? Através do que eu sentia, daquilo que eu via, né? Aqui ela usa uma metáfora que são a tensão nas cordas do violino, né? Então a gente vê assim também uma percepção da música, né? Uma percepção do som, né? O sujeito que está tocando o violino, ele tem que ter essa agudeza do ouvido para conseguir essa mestria do exercício do violino, né? Em compor alguma coisa também, né? E os nossos sentidos, inclusive os nossos ouvidos, eles ficam abertos 24 horas por dia, certo? Não tem, a não ser, a gente pode colocar aí um algodão na hora que a gente vai dormir, a percepção vai diminuir, mas os nossos ouvidos ficam abertos 24 horas por dia, né? Só que a nossa consciência, ela faz esse filtro, né? A gente percebe só aquilo que a gente está focada, né? Se eu estou focada nisso, eu percebo isso. Se eu estou focada naquilo, eu percebo aquilo, né? Existem pessoas que conseguem focar em múltiplas coisas ao mesmo tempo, né? Se eu vou colocar uma música, eu pelo menos, eu gosto de escrever bastante com música, né? Aí eu estou escrevendo e eu estou escutando a música e aí a coisa flui, eu consigo captar melhor, desenvolver melhor o meu pensamento acerca daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu quero me expressar, né? Então, gente, a obra de Clarice Lispector é uma escritora, dizem assim, nossa, Machado de Assis, Clarice Lispector, né, gerações diferentes, né? Essa coisa introspectiva, né? Essa coisa do se voltar para dentro, né? Mas a Clarice, ela não é a mesma introspecção que Machado de Assis, né? O Machado de Assis, ele tinha uma introspecção bem racional, né? A maneira como ele se voltava para o universo individual de cada pessoa era num sentido bem racional. E a Clarice Lispector é uma sensorialidade perene, né? A gente sente o gosto, a gente sente o tato, a gente sente o som, a gente sente as cores. Em Clarice Lispector, as coisas acontecem assim, de uma forma fluida e de uma forma não linear, né? Não existe uma linearidade na obra de Clarice Lispector. Mesmo que Um Sopro de Vida conte uma história, né? Na verdade, tudo são histórias, né? Mas não existe o início, o meio e o fim, né? Quer dizer, quando não foge desse padrão linear do tempo, né? São sucessões de tempo, são condensações, são deslocamentos. E isso o doutor Sigmund Freud, ele falava bem no que tinha a ver com os relatos dos sonhos, né? Quando o sujeito está relatando os sonhos, quando ele está fazendo essa anamnese dos sonhos, né? Traz novamente os sonhos e relata os sonhos. A gente vê assim essas imagens quebradas, essas imagens que aparentemente não se encaixam, imagens cheias de sentido, imagens que trazem sentimento, afetos, né? Um colorido afetivo bastante grande, né? Então, no inconsciente, nesse arsenal do inconsciente, não existe assim uma linearidade, né? Tudo aquilo que a gente experiencia e vive desde que nasceu, né? Então, eu diria assim, a gente fala, os ocidentais aqui, depois de Descartes, eles falam na revolução,
né? Na revolução não, no lance do você colocar o pensamento acima de todas as coisas, e o corpo é uma coisa secundária, né? É uma coisa que como se diz assim, é uma coisa que nos incrimina, é uma coisa que né, deve ser considerado, não existe isto, certo? Nós somos esse sujeitinho ali, o bebezinho, que ao longo da vida foi experienciando várias sensações, emoções, sentimentos vindos desse meio externo, né? E foi trabalhando isso na medida de suas possibilidades, e desenvolvendo essa coisa que se chama eu, que é assim, o eu é uma construção de vários desejos, de várias coisas que a gente ouviu, de várias coisas que queriam que a gente fizesse, fosse, né? Então é isso aí. E o corpo, cada linha aqui nesse corpo, ela é uma inscrição, entende? A inscrição de sensações, sentimentos, né? Não dá para a gente separar o corpo da cabeça. A cabeça está ligada ao corpo, né? E não existe algo que seja prioridade ou não, né? Então, para terminar, eu vou ler alguma coisa aqui. Ó, eu vou ler aqui um pedacinho do que eu escrevi faz séculos, né? Para mim faz séculos que eu escrevi isso aqui, né? Então aqui eu tô falando sobre a paixão segundo o GH da Clarice, e eu escrevo aqui: último período do texto, a personagem de Clarice Lispector come a barata, né? A massa da barata. Será possível compreender o tempo como fazer? Nesses períodos em que a obra foi confeccionada, o tempo, tomado como retorno, é existente através do ato. O ato fecha como uma redoma um tempo lógico. Fixa o efeito como marca, cicatriz, traço, unifica, integrando as partes. Foi decorrido todo o valor de uma existência através desses períodos. Só que cada período sanciona o sujeito, elabora sua participação como agenciador de uma situação futura. Mas eu sabia, uma parte do texto, antes mesmo de pensar, que enquanto me ausentara na vertigem, alguma coisa se tinha feito. Quem comeu a massa da barata, se ela já não estava mais lá? Esse é o recado, o acordo do passado com o presente, a promessa. Como referido atrás, a falta do alcance do que é primário, né? Então, eu acho que existe realmente aqui uma coisa chamada sincronicidade temporal, né? Então eu peguei a obra de Clarice, peguei aquilo que eu escrevi e não leio faz séculos, né? Escrevi há muito tempo e estou fazendo essa junção das coisas, e estou vendo assim que eu estava falando justamente sobre o Freud ali, né? Sobre a memória, né? Sobre essa não linearidade, né? Como a Clarice faz com esse trabalho de ela nos fornece imagens, né? Essas imagens estão de acordo com um tempo que não é esse tempo real, né? É um outro tempo, né? Ela elabora uma estrutura
que sempre tá, a gente sente assim na obra de Clarice Lispector, que sempre existe uma antecipação, né? Que ela fala no presente e no futuro, né? Então veja só, aquilo que a gente está vivenciando agora tem relação com o passado e tem relação com o futuro, né? E isso não é uma coisa, uma cadeia, que quer dizer assim, uma cadeia linear, né? Que porque aquilo que aconteceu e é por isso que isso e amanhã é fruto disso, não. Mas existe assim, ela consegue assim fornecer para a gente figuras de imagem da memória, né? Que abrem um repertório muito grande e é esse repertório que faz com que esse repertório que se torna uma porta para outra elaboração dela, né? Então é assim como quando a gente está num trabalho de análise de uma obra ou análise de alguma coisa que a gente quer desenvolver alguma coisa a nível pessoal ou a nível da realidade, então a gente também faz esse lance de que nós chamamos de interpretação, né? Mas é esse elo que não é gratuito, entende? Esse elo entre os símbolos, e é o que a gente procura na obra de Clarice Lispector. A gente procura indicações referenciais, né? Signos, ícones, que a gente estabelece uma pontezinha para ver, para sentir a coisa mais... como é que é o trânsito dela naquilo que ela produz em forma de escrita. Então é isso, minha gente. Nesse canal aqui do Hiato, em alguns momentos eu vou falar sobre essa coisa de você escrever, essa coisa de você ler, né? É uma leitura, literatura, né? Literatura, né? O Lacan falava nisso também, né? Tanto Freud quanto Lacan, dois psicanalistas, que esmiuçaram o universo humano, né? Eles se ativeram justamente na literatura, na arte, né? Que traz traz todo o contexto cultural da civilização, da arte, né? Das relações humanas, etc. e tal. Então é isso, minha gente. Um grande abraço para vocês. Espero que vocês possam aproveitar alguma coisa do que eu disse hoje, né? É isso aí.